Olá, pessoal do sétimo ano. Como comentei com vocês hoje na nossa aula online, estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre os planos cartesianos, uma matéria que nós já estudamos no sexto ano e estamos aprofundando agora, né? No sexto ano, nós estudamos o equivalente ao primeiro quadrante, cujos valores são todos positivos, né? Lembrando que a localização desses pontos são dadas sempre por um par ordenado. O par ordenado, ele é composto por um valor de x e por um valor de y, que é justamente o valor do eixo x, chamado de abscissa, na horizontal, e depois na vertical, o eixo y, chamado de eixo das ordenadas, tá? Então, a novidade do sétimo ano é que agora nós temos os números negativos à esquerda do zero, no eixo x, e os números negativos abaixo de zero no eixo y, né? Então, a partir de agora, o nosso plano cartesiano, ele subdivide-se em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, e aí o que acontece nesse segundo quadrante? Qualquer ponto colocado aqui, né, ele vai ter o valor de x na horizontal negativo e o valor correspondente de y positivo, foi o que eu coloquei aqui, ó, tá? Depois nós temos o terceiro quadrante aqui na parte de baixo, que tem uma característica especial, que tanto o valor do x quanto o valor do y são negativos. E, por fim, nós temos o quarto quadrante, que traz o valor de x positivo, mais o valor de y negativo, é o que está de cá, tá bom? Então, nós temos que prestar atenção nesses 4 quadrantes, lembrando que a interseção dessas duas retas é a nossa origem, o ponto 0, 0, tá? E aí eu coloquei, né, a distância aqui de 1 em 1 centímetro, lembrando que eu marco, né, os números no encontro aí das arestas, tá? Nos vértices dos quadrados, ok? Do quadriculado, no caso. E aí eu coloquei alguns números, alguns pontos para localização. Depois, se vocês quiserem, né, refazer essa atividade com os mesmos pontos, o A, 4 e 8, o B, 1 e menos 2, mas para vocês treinarem, tá bom? Nós vamos fazer agora, como eu tinha comentado com vocês, no caso, marcar esses pontos no plano cartesiano. Vocês podem desenhar o plano cartesiano ou no papel quadriculado, ou pode fazer numa folha normal e faça de 1 em 1 centímetro de distância, de meio em meio da sua preferência, tá? Como eu montei um plano cartesiano para vocês, através de caixas, né, cartelas de ovos, então eu vou trabalhar com esse aí, tá bom? Pessoal, esse é o plano cartesiano com os dois eixos, tá? O eixo na horizontal é o eixo X, ou chamado eixo das abscissas, e o eixo na vertical, o eixo Y, ou eixo das ordenadas. Então, eu escolhi alguns pontinhos para a gente trabalhar essa marcação aí, tá bom? Por exemplo, pontinho no caso aqui, 2 e 2. 2 para X e 2 para Y. Então, primeiro eu procuro no eixo da horizontal o 2 positivo, né? E nesse caso, como eu quero 2 para Y, eu vou subir 2 unidades para vir de encontro aqui, ó, tá? Então, eu tenho ponto 1, 2 para X, 1, 2 para Y, ok? Próximo pontinho, ponto menos 3 e 0. Menos 3 é o valor do X e 0 é o valor do Y. Então, primeiro a gente sempre marca o X, vamos procurar menos 1, menos 2, menos 3 para X. Porém, pessoal, como o Y é 0, isso quer dizer que eu não vou nem para cima e nem para baixo. O Y sendo 0 quer dizer que ele vai continuar aqui, olha, em ciminha. Opa. Então, gente, esse daqui é um ponto, não vai parar, pessoal, mas dá para vocês entenderem aí. Esse é um ponto que ele fica em cima sobre o eixo X, né? Ele fica em cima do menos 3. Próximo pontinho, a gente tem aí o menos 3 e o menos 3. Esse aqui é um ponto que ele vai ficar no terceiro quadrante. Então, primeiro, segundo, terceiro quadrante, menos 3 e 3. Então, menos 3 para o X que eu acabei de anotar, de marcar. Eu vou tirar ele aqui, gente, e vou colocar só a marcaçãozinha dele, tá? Pra ele não ficar caindo, ó. Tudo bem?
Então, menos 3 e menos 3, o menos 3 para x e o menos 3 para y. Então, ele vem para baixo nesse caso. É um ponto que está aí para a gente no terceiro quadrante, tá? Próximo ponto, menos 4 e 2. O x é negativo, porém que o y é positivo. Ele está no segundo quadrante, nessa região. Eu procuro primeiro menos 4 para x, que está aqui, e eu subo 2 unidades para o y, menos 4 e 2. Próximo ponto, 2 e menos 1, 2 para x, 1, 2 para x, e menos 1 para y. Então, eu vou para baixo, eu desço uma unidade e paramos aqui. Próximo pontinho, menos 1 e menos 2. Outro ponto que vai estar também no terceiro quadrante, porque ele tem o valor de x negativo e o valor de y também negativo, ok? Ponto 0 e 0, que é a nossa origem, né? Todo mundo sabe. Ao invés de colocar, que senão vai cair, eu também vou deixar aí o númerozinho 00 aqui pra gente saber a representação desse ponto, tá? 3 e menos 1, eu tenho 3 para x e menos 1 para y, então ele fica perto aqui, né, ó, do 2 e do menos 1. Eles possuem o mesmo valor de y, a mesma ordenada, tá? Menos 1 para x e 2 para y. Esse ponto vem agora para cá e ele passa a estar, no caso, no segundo quadrante, ó. Menos 1 para x e 2 para y. Estamos acabando. Esse pontinho, 0 e 5, ele é bem parecido com aquele que nós marcamos o menos 3 e o 0 aqui, né? A diferença é que agora o meu x vale 0. Então, eu não vou andar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou continuar aqui. Eu vou movimentar apenas no eixo y, né? Então, eu vou movimentar procurando aqui o y valendo 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele ficaria bem em cima aqui. Deixa eu ver se vai parar. Aí, parou. 0 e 5, tá? Então, isso aqui é para demonstrar um pouquinho para vocês, né? A marcação no plano cartesiano. Lembrando que vocês podem fazer no plano quadriculado, na folha quadriculada, ou numa folha sulfite, tá? Como esses exercícios aqui, ó. Então, esse exercício é da apostila de vocês, eu já estou adiantando um pouquinho, vocês podem pegar a apostila. Está na página 109 do capítulo 5, e ele é um exercício que pede para você construir o plano cartesiano. Então, observe que a minha folha não era quadriculada. Eu fiz 2 eixos, né? Um na horizontal e uma vertical. Esse eu separei tanto no eixo X quanto no eixo Y de 1 em 1 centímetro. Já no de cá, eu fiz proposital. O eixo X, ele está de 1 em 1 centímetro. Porém, o meu eixo Y, como não caberia mais para cima, eu coloquei de meio em meio, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Só que antes de fazer aqui, eu vou fazer esse exercício no nosso plano cartesiano grandão, tá? Então, quem tá acompanhando pela apostila comigo, na letra A, ele pede para que a gente trace um segmento de reta, lembrando que segmento de reta é aquele que possui um início e um fim, né? Passando pelos pontos A e B, tá? No caso, o meu ponto A seria o menos 3 e o 2. Então, o menos 3 e 2, ele vai estar localizado... Deixa eu tirar aqui. Ele vai estar localizado no terceiro quadrante. Menos 3 para x, menos 2 para y. E o próximo, no caso, que seria o nosso ponto B, está localizado no 2 e no 4. Então, 2 para x e 4 para y, tá? O que é um segmento de reta, gente? O segmento de reta nada mais é, né, do que um pedaço da reta. Então, você, com a sua régua, você vai fazer um traço daqui até aqui, ó. Vou colocar em linha reta, tá, gente? Com a régua, por favor. E aí, nós temos o segmento AB, ok? Depois eu vou fazer para vocês ali na nossa folha. E na letra B, ele pede para que a gente construa um triângulo. Então, no triângulo, nós vamos utilizar o A valendo 1 e 3 no primeiro quadrante, 1 para x e 3 para y, então está aqui, tá? Um ponto B, menos 2 e menos 3, então menos 2 e menos 3. E um pontinho aí, no caso, um ponto para C, valendo 4 e menos 3. Então, esse ponto
4 e menos 3, eu vou pegar um aleatório aqui, tá, gente? 4 e menos 3, ó. 4 menos 3 vai estar localizado aí no quarto quadrante, ok? Bom, o que vocês vão fazer agora é unir esses 3 segmentos de reta. Então, vocês vão unir de A até B. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês mais ou menos, tá, gente? Então, ó, vocês vão unir de A até B, né? Depois, no caso aqui, ó, de B até o ponto C. E, por fim, né, nós vamos conseguir montar aí, ó, o nosso triângulozinho, tá? O nosso triângulozinho A, B e C, tá bom? Então, dá para ser formado qualquer figura geométrica, quadriláteros, né? Triângulo, pentágono, de acordo com a localização dos pontos, tá? Eu vou refazer esse exercício com vocês agora no papel, ok? Então, vamos lá. No papel, como eu combinei com vocês, vocês podem construir o plano cartesiano. A apostila de vocês, né, ela foi bem bacana, que ela já trouxe para cada exercício um pedacinho quadriculado para que vocês possam fazer, tá bom? Então, olha lá, se você vai preencher na sua apostila, é necessária a régua, tá bom, gente? Então, o menos 3 para o x, 1, 2, 3, que tá aqui, né, no caso, deixa eu fazer de caneta. E menos 2 para y, então o menos 2 está de cá. A gente faz como um jogo de batalha naval, né? Eu preciso encontrar um pedaço até no outro pedacinho aqui, ó, e marcar o ponto. Lembrando que o ponto, gente, ele é uma bolinha, né? Sem dimensão, não pode fazer bolota, tá? E aí, o ponto B, nós temos 2 para x, né, no caso aqui, e 4 para y. 1, 2, 3, 4, 4 para y. Vou ligar, tá? O 2 e o 4, não tem problema. O ideal é que você faça pontilhado. E aí, nós marcamos esse pontinho aqui, ó. Então, esse é o meu pontinho B e esse é o meu pontinho A, tá? Com a régua, nós vamos unir esse segmento AB. Deixa eu focar mais para vocês na câmera agora. Focando então um pouco mais a câmera, tá, pessoal? Para vocês verem melhor o segmento AB. Ele possui um início e um fim. Na letra B, aquele triângulo que nós montamos, eu vou marcar primeiro o ponto A, que é 1 para x e 3 para y, tá? Então, eu vou fazer aqui sem régua, só para vocês darem uma visualizada, ó. O ponto A. Ponto B, eu tenho menos 2 para x, então, ó, menos 1, menos 2, e o menos 3 para y, então, eu vou descer, ó, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Novamente, eu vou pontilhar e vou marcar aqui o meu ponto B. E o ponto C e último, ele é 4 para x, então aqui eu já marquei 1, 2, 3, 4. E menos 3, esse menos 3 que eu acabei de utilizar aqui embaixo, ó, tá? Então, nós temos aqui o meu ponto C. E aí, você pode pegar outra cor de caneta, tá? Para você traçar aí os segmentos de reta e montar o nosso triângulo, a nossa figura, tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui, né, o segmento AC e, por fim, o segmento AB, que é a formação aí final do nosso triângulo, tá bom, pessoal? Não deixe a apostila incompleta, faça comigo, por favor. E aí, eu já vou entrar com vocês numa próxima matéria para facilitar. Nós vamos trabalhar ela na aula de amanhã. Mas, para facilitar a explicação, resolvi fazer aqui um resuminho também para vocês. Acho que esse resuminho vai ficar mais fácil até mesmo do que um slide, tá? Nós vamos trabalhar amanhã, então, na nossa aula, o produto cartesiano que está na página 94. E aí, o que é esse produto cartesiano? O que significa isso, né? O produto cartesiano, ele vai trabalhar com conjuntos, como eu coloquei aqui, um conjunto A e um conjunto B. Por exemplo, conjunto numérico, né? Um conjunto de números, pode ter 1, 2 ou infinitos números, ou ser um conjunto vazio, tá? E o que significa representar esse produto? Produto vem de multiplicação. Então, nós escrevemos assim, olha, A vezes B. Porém, quando a gente fala de conjuntos pares ordenados, esse vezes
eu não vou fazer a mesma leitura, não vou falar A vezes B, eu falo A, produto cartesiano B, tá? E o que significa isso? Significa que eu vou pegar esses dois conjuntos e eu quero formar todos os pares ordenados possíveis. Lembrando que o par ordenado é o conjuntinho formado, né, para uma localização de x e de y. Então, eu quero formar todos os pares ordenados possíveis usando o x dentro do conjunto A. Então, o x ele pode ser o -1, pode ser o 0, pode ser 1. E usando o y dentro do conjunto B. O y poderia ser o 2 ou ser o 3, tá? Então, se ele pede para você fazer esse A vezes B, esse produto cartesiano de A por B, nós vamos ter que montar os pares ordenados aí x, y, ok? Como que nós vamos fazer isso? O jeito mais fácil, pessoal, é primeiramente montar esse diagrama de flechas. O que esse diagrama faz? Duas bolinhas, uma bolinha para representar os elementos do conjunto A, -1, 0 e mais 1. Uma outra bolinha para representar os elementos do conjunto B, 2 e 3 positivo, tá? E aí, o que nós vamos pensar? Primeiramente, nós vamos formar todos os pares ordenados que possuem o x valendo -1. Se eu usar o x valendo -1, quais são os pares ordenados que eu posso montar, pessoal? Eu posso montar esse -1 juntamente com o mais 2, né? Então, eu já vou escrever ele aqui, olha. O primeiro par ordenado possível, o -1 do x com o mais 2 do y. Esse é o primeiro par ordenado. Lembrando que o A corresponde aos elementos do par x e o y é aqui do conjuntinho B, tá? Mas, além de montar esse -1 com o mais 2, eu também posso montar um -1 com o mais 3. Então, eu vou colocar o outro plano, o outro produto aqui, no caso, que é o -1 com o mais 3. A gente separa esses pares ordenados por ponto e vírgula, já que nós estamos usando, né, a vírgula para separar o elemento x e y, ok? Bom, então, com o elemento -1 do A, eu consegui formar dois pares ordenados. Agora, eu vou trabalhar com o próximo elemento desse conjunto A. O próximo elemento do conjunto A é o 0. E o 0, eu também consigo formar pares ordenados com o 2 e também com o 3. Então, eu vou escrever esses dois novos pares aqui, ó. O 0 com o 2, ok, gente? E também é possível montar o 0 com o 3. Por fim, meninos, eu ainda tenho um terceiro elemento, o mais 1. Esse mais 1, eu também tenho duas possibilidades. Eu posso montar com o mais 2, ou eu também posso montar com o mais 3. Então, vou escrever novamente, né, os dois últimos pares ordenados possíveis de ser formado, que é o mais 1 com o mais 2, e, por fim, esse mais 1 com o mais 3. Ou seja, pessoal, eu posso representar assim no formato de diagrama de flechas usando um desenho, ou eu posso representar desse segundo formato, mostrando um conjunto. Para ser conjunto, nós precisamos utilizar as chaves no início e as chaves no final. Então, esse aqui é o conjunto que representa todos os pares ordenados formado pelo produto cartesiano de A por B. Observem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. De fato, teremos 6 combinações possíveis, porque aqui eu tenho 3 elementos, aqui eu tenho 2 elementos. 3 elementos vezes 2 elementos, eu tenho um total de 6 possibilidades, tá? Então, esse exercício que eu acabei de fazer, gente, ele é o exercício 1 da página 94. Então, se você for lá nessa página e acompanhar o enunciado, ele utiliza esse próprio conjunto A e B, tá? E ele pede para fazer justamente o produto cartesiano entre eles. Vocês podem fazer primeiramente no modelo de flecha, e o modelo de flecha, ele auxilia a escrita do conjunto. Então, um tá ligado com o outro. Tayana, mas se eu quiser, eu posso fazer direto no formato de conjunto e não fazer o desenho? Pode, tá? Mas o diagrama, ele é feito justamente para auxiliar, para que você não esqueça nenhum par ordenado para trás. Ok, pessoal?
Bom, continuando mais um pouquinho, estamos finalizando, tá? Eu gostaria que vocês fossem agora no exercício 3 da página 95. Escolhi esse exercício para fazer aqui com vocês, para dar uma explicação, porque ele pede para representar o produto cartesiano geometricamente. O que quer dizer isso geometricamente? Quer dizer que nós vamos ter que montar o gráfico, nós vamos ter que montar o plano cartesiano. Porém, da mesma forma que eu fiz o exercício anterior, né, ele pede aí o produto cartesiano de A vezes B. Bom, nós já calculamos esse produto cartesiano na letra A, tá? Então, eu vou repetir o resultado que nós achamos aqui, ó, tá bom? Eu vou repetir o resultado, que olha lá, nós temos o menos 1 e o mais 2 a princípio, depois o menos 1 e o mais 3, próximo, 0 e 2, próximo, 0 e 3, próximo, mais 1 com o 2 e, por final, o mais 1 com o mais 3. Os 6 pares que nós colocamos aí no exercício anterior, tá bom? Porém que agora ele pede para representar isso graficamente, né? Não precisamos fazer mais o diagrama eu já fiz no exercício anterior. O que ele tá pedindo para ser feito aqui, pessoal, é a marcação aí do nosso gráfico, tá? Então, olha, eu montei primeiro o eixo X. Quando eu já monto esse eixo, pessoal, eu já coloco a distância de 1 em 1 centímetro, ó, para facilitar depois, tá bom? E também vou fazer o meu eixo Y. Vou utilizar aqui também no eixo Y de 1 em 1 centímetro, também para facilitar aí, né, os meus cálculos, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu eixo Y e aqui eu tenho o meu eixo X. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer, pessoal, sem régua para a gente poder fazer um vídeo mais rápido, mas, por favor, se você não está com o quadriculado, utilize a régua, tá? Menos 1 para X e 2 para Y. Então, menos 1 para X tá aqui, o 2 positivo tá aqui, ó. Vou ligar esses pontos. Marquei aqui o primeiro, se você quiser, você pode utilizar letras para cada par ordenado, mas não tem necessidade. Menos 1 e mais 3. O menos 1 já está marcado aqui. Porém, que agora eu vou chegar até o 3. Então, é um pouquinho mais para cima, ó. É o próximo ponto, tá? 0 e 2. O 0, o X dele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ele fica exatamente, pessoal, vou fazer esse de azul, tá? Ele vai ficar exatamente em cima do Y. Então, ele vai estar aqui, ó. Tudo bem? 0 e 3, ele está um pouquinho acima. 1 e 2, eu vou pegar o 1 positivo, no caso que está aqui, né? Com o mesmo 2 do eixo Y, ó. E, por fim, 1 e 3. Observe o que aconteceu, gente. Ficou aí parecido, né, com a forma de um retângulo. Olha, se eu unisse aqui, ó, né, ficou com a fórmula aí de um retângulozinho, tá bom? Essa é a letra A, façam comigo, por favor. E pra gente finalizar, ele quer o contrário agora. Nós fizemos no exercício anterior A produto cartesiano B. Porém, que agora ele quer o B cartesiano A. Tayana, vai dar o mesmo resultado? Vai dar coisas diferentes? E aí, pessoal? A quantidade de pares ordenados continuará a mesma, porque aqui eu tenho 3 elementos, aqui eu tenho 2 elementos, então eu vou ficar com 6 pares no total. O problema é que esses pares, eles serão diferentes. Por quê? O que eu preciso fazer agora, gente, olha, eu vou fazer o meu diagrama de flecha, tá? Então, primeiro os elementos do B, depois os elementos do A, né? E aí, eu vou colocar esse B cartesiano A no formato de um conjunto. Vou começar, então, com o 2. O 2 agora é meu X, tá? E aí, o que acontece, gente? O meu X e o Y trocou. O meu X agora está representado pelo conjunto B e o Y está representado pelo conjunto A. Então, os primeiros elementos, né? O primeiro elemento aqui, o 2, ele monta 3 pares ordenados. Ele monta o 2 com o menos 1, ele monta o 2 com o 0, né? E ele monta o 2 com o 1 positivo, ok? Da mesma forma que esse 3 aqui, olha,
também vai determinar 3 pares ordenados. O 3 com o 0. No caso, pus o 3 com o 0 primeiro, não tem problema, tá, gente? O 3 com o menos 1. E, por fim, o 3 com o 1 positivo, tá? E aí, eu fecho o meu conjunto representando aí, no caso, o meu produto cartesiano B vezes A. E, graficamente, o que vai acontecer aí, né? Nesse meu gráfico, nesse meu plano cartesiano. Vou tentar fazer ele pequenininho aqui, mas aí eu vou fazer de caneta, que eu vou usar de meio em meio centímetro, porque sobrou um espaço pequeno, ó. Então, eu vou usar aqui de meio em meio centímetro, tá? Depois eu dou um print pra vocês, pra quem quiser fazer junto comigo, tá? E vou aqui também fazer de meio em meio centímetro, tá? Olha lá, só pra ficar menorzinho aí pra gente. Então, lá, de novo, eixo X aqui, eixo Y de cá. Olha o que vai acontecer. Lembrando que no exercício anterior, nós ficamos com um retângulo, né? Com um comprimento aqui maior, tá? Olha a diferença desse retângulozinho. 2 e menos 1. 2 para X e menos 1 para Y, ó. Tá aqui. Meu pontinho. 2 e 0. Agora, ele tem o 2 para X e ele não sobe nem desce. Ele fica em cima desse 2, ó. Tá bom? Próximo ponto, 2 e 1. 2 para X e 1 para Y. Ele sobe um pouquinho esse ponto, ó. Aqui um positivo, aqui um negativo, tá? Eles estão alinhados, tá bom, gente? 3 e 0. O 3 e o 0 é o 3 no X e ele também não sobe nem desce, tá aqui. 3 e menos 1, ele tá aqui para baixo. E 3 e 1 positivo, ele tá aqui para cima. Então, observem, né, que aquele retângulo que no exercício anterior tinha dado aqui em cima, agora ele deu aqui na lateral, ó, tá? Então, tem diferença sim fazer o A vezes B, tanto no resultado dos pares ordenados, quanto no plano cartesiano, tá? E o B vezes A, que fica aí com 6 pares, porém diferentes, tanto é que o seu gráfico, o seu produto, né, faz uma figura geométrica diferente. Ok, pessoal? Completem a apostila de vocês e aí amanhã na aula nós vamos tirar as dúvidas. Abraço!